Já foi profetizado há alguns anos atrás, eu me lembro muito bem, que estava vindo uma nuvem negra para o Brasil. E nós pensamos, o que será essa nuvem negra? Você pode pensar mil e uma coisas. Será que é guerra? Será que vai ser uma grande fome? Será que vai ser doenças, pragas que estão vindo? A gente não sabia exatamente o que seria. Mas quando disse que estava vindo uma nuvem negra para o Brasil, pelo menos eu orei em favor e tenho orado até hoje, para que Deus nos guarde, para que Deus dê solução para o povo brasileiro e uma saída. O Ministério Monoteísta. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus, né? Então estamos no nosso segundo dia da campanha em favor do Brasil, a nossa pátria querida, né? Que Deus nos colocou aqui. Nós temos grande responsabilidade, não só de evangelizar esse país, mas também de orar por ele. Vamos ler no livro de Neemias, capítulo de número 2 de Neemias. Eu vou estar lendo aqui o capítulo de número 2, mas depois eu quero estar vendo alguns versículos aqui no capítulo de número 1 também. Mas, primeiramente, vamos estar lendo no capítulo de número 2, de Neemias, capítulo 2. Louvado seja Deus, né? Nós vemos aqui uma palavra bastante importante aqui no livro de Neemias. E a gente vê o amor de Neemias pela sua pátria, no caso de Israel, né? Vou estar lendo então. Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração? Então temi muito, em grande maneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que envies a Judá a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto dele: quando durará a tua viagem, e quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que eu chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Até aqui, amém? Os irmãos podem sentar. Louvado é o nome do Senhor. Nós vemos aqui nessa passagem de Neemias, né, uma história interessante. Nós sabemos que Neemias, ele era o copeiro do rei. E todo copeiro, ele deveria primeiro tomar um pouco do vinho, para depois que ele servisse ao rei. Caso o vinho estivesse envenenado, primeiramente quem morreria seria o copeiro que estaria servindo ao rei. Então esse era o serviço de Neemias. Ele tinha um serviço de muita responsabilidade diante do rei, porque ele deveria servir boa bebida ao rei
e também deveria estar servindo ao rei sempre com um coração alegre, com um coração, como se diz assim, satisfeito de estar fazendo aquele serviço. Nós sabemos que eles eram escravos, na verdade, naquele lugar, porque aqui é na Pérsia, né? Eles estavam servindo o rei da Pérsia. E obviamente que todo escravo, ele deve prestar um grande serviço ao seu Senhor. Não é diferente de nós que somos servos do Senhor. Também devemos servir ao Senhor com muita alegria, com o coração alegre, toda vez que viermos para a casa do Senhor, porque não devemos estar na presença do nosso Rei com um coração triste. Jesus não merece uma cara feia, uma cara triste, né? Parecendo que chupou limão. Não, mesmo que a vida esteja ruim para mim ou para você, nós devemos ir para a casa do Senhor com alegria, porque nós estamos servindo ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então Neemias, ele estava ali servindo aquele rei, e nós vemos pela leitura que a gente fez, que ele era muito bem quisto com o rei. Ele era bem quisto com o rei. E o rei conhecia Neemias como ninguém, porque todos os dias o Neemias estava ali, trazendo as bebidas, servindo ao rei. Então ele olhou o rei Artaxerxes olhou para Neemias e viu que naquele dia ele estava com seu semblante diferente. Ele olhou para ele e falou: o que está acontecendo com você? Você não está doente? Porque uma pessoa doente também é difícil ficar sorrindo, está sentindo dor, né? Então, ele não estava doente. Então qual era o motivo daquele semblante dele meio que para baixo? O rei percebeu, né? E ele disse assim, ó, no 3, aliás, no número 2, o rei disse: não é isto senão tristeza de coração. Aí ele temeu, porque o rei percebeu que ele estava triste por dentro. Era uma tristeza do seu coração. E ele temeu muito, porque se ele estivesse ali servindo com uma cara feia de má vontade, ele poderia até ser morto. Ele tinha que servir com alegria. E aqui ele disse então ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu coração, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolada, tendo sido consumidas as suas portas a fogo? Aí o rei perguntou: o que é que você quer então? O que é que você me pede? O que ele pediu? Pediu para ir reconstruir a cidade de Jerusalém, porque ela estava queimada, suas portas queimadas, tudo estava derrubado e muito triste. Era uma cidade em ruínas, porque aquele povo tinha sido levado cativo, e quando o povo ia para o cativeiro, geralmente se incendiavam casas, queimavam muros, eles destruíam muita coisa para deixar aquilo assombroso, né? Para ficar aquilo ficava um semblante de um cemitério, uma coisa terrível. E ele então, por que ele ficou assim? Porque ele disse que tinha chegado alguns, que no capítulo 1, o capítulo 1 nós vamos ler algumas coisas que diz assim, ó, o versículo 2: e veio Hanani, um dos meus irmãos, e ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam, que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E ele diz que quando ele ouviu isso, ele chorou muito. Aqui ele diz no 4: e sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Nós vemos aqui a atitude dele. Quando ele soube da notícia ruim da sua terra, o que ele fez foi chorar. Muitos dias sentou e chorou. Mas ele não podia mostrar para o rei que ele estava assim. Ele chorou lá nos seus aposentos, triste, mas ele não só chorou, ele também falou que ele jejuou, né? Aqui ele fala que ele lamentou, depois ele esteve jejuando e orando perante o Deus dos céus.
o que não era fácil para ele. Ele tinha que provar as comidas que ele servia ao rei. Era bastante difícil para ele jejuar, mas ele encontrou um jeito. Muitas vezes nós precisamos encontrar um jeito também para orarmos pela nossa pátria, jejuarmos por ela. Porque, irmãos, é tão fácil para nós falarmos mal da pátria, do governo, do presidente, dos governantes. É muito fácil. Mas quem já abriu a sua boca para clamar verdadeiramente pelo Brasil? Chorar pelo país? Ele disse que ele ficou alguns dias chorando. Ele chorou porque ele sentiu muita tristeza de saber que o restante dos que ficaram lá e não foram para o cativeiro estavam em grande miséria. Será que o nosso país também não está numa grande miséria espiritual? Está, porque eles deixaram de adorar o Senhor Todo-Poderoso e trocaram para adorar uma senhora no lugar do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse é um dos motivos pelo grande mal que vem para uma nação. É quando a nação se esquece do seu Deus, do seu Criador, e passa a adorar a criatura, aquilo que foi criado pela mão dos homens. E eles então, pode esperar que grande tristeza vai vir para o país. O nosso país tem passado por tudo isso, irmãos, porque já foi profetizado há alguns anos atrás, eu me lembro muito bem, que estava vindo uma nuvem negra para o Brasil. E nós pensamos, que será essa nuvem negra? Né? Você pode pensar mil e uma coisas. Será que é guerra? Será que vai ser uma grande fome? Será que vai ser doenças, pragas que estão vindo? A gente não sabia exatamente o que seria. Mas quando disse que estava vindo uma nuvem negra para o Brasil, pelo menos eu orei em favor e tenho orado até hoje, para que Deus nos guarde, para que Deus dê solução para o povo brasileiro e uma saída. Nós vemos que logo depois disso muitas coisas ruins aconteceram com o Brasil. Nós vemos que já veio zika, já veio dengue, zika, muitas pragas vieram por aí, e também veio uma grande um grande desemprego no país, que causou fome em muitos lugares. Irmãos, nós temos o que comer, graças a Deus, mas você pode ter certeza, tem muita gente nesse país passando muita fome até hoje. A coisa não é fácil, porque essa nuvem que veio foi nuvem negra realmente, de desemprego, de fome para muita gente. Porque não tem coisa mais triste do que chegar no fim do mês, ter contas para pagar e a pessoa não ter dinheiro nem para comer. É muito triste. Eu sei que tem muita gente no nosso país sofrendo dessa maneira. É motivo para chorar, não para ficar só criticando. Sabe por quê? Porque Deus dá o governante que cada nação merece. Porque nós vemos que quando o rei... Quando Israel começou a se desviar dos caminhos do Senhor, sempre Deus levantava um rei que fazia eles sofrerem bastante, reis que não foram bons, para que pudesse puni-los por causa dos seus erros. Muitas das vezes vieram reis que eles próprios levaram a nação inteira para o erro. Mas eu quero dizer que só ficar reclamando, só ficar falando que o país está ruim, que o governo está ruim, que as coisas estão ruins, não vai adiantar. Nós precisamos orar pelo Brasil, orar muito, clamar de verdade, porque nós vemos aqui que o que Neemias fez não foi apenas um desabafo, não foi isso que ele fez com Deus, mas diz aqui, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, que ele sabia que somente Deus podia dar jeito para o restante que ficou lá em Israel, em Jerusalém. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a minha casa, eu e a casa de meu pai pecamos.
Muitas vezes, irmão, nós colocamos a culpa só nos outros, mas muitas vezes nós também estamos pecando. Se você não está pecando de uma maneira, mas peca de outra. Muitas vezes nós somos remissos, precisamos evangelizar, precisamos orar, precisamos fazer a obra de Deus com muita força. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus colocou na mão daqueles que têm Jesus no coração a responsabilidade de levar Jesus para os outros. Porque de maneira nenhuma eles vão chegar ao conhecimento da verdade se não tiver quem leve o Evangelho. Então a nossa responsabilidade diante de Deus é grande, e também diante desta nação que Deus nos fez nascer. É um país tão bom. Eu amo o Brasil, eu creio que os irmãos aqui também amam o Brasil, né? Não penso em sair daqui para morar em nenhum outro lugar do mundo. Para mim aqui está ótimo, só que eu quero ver esse país salvo, igual o louvor que nós cantamos, né? Nós precisamos ver a pátria salva, ou morrer pelo Brasil. Nós temos que fazer a obra do Senhor, enquanto é tempo, enquanto é dia, porque virá a noite quando ninguém mais poderá trabalhar. E aqui ele disse, né, que todos eles tinham se corrompido, e por isso veio essa grande aflição para aquele povo. Aqui é uma oração, né? Ele estava orando, pedindo ao Deus do céu. Interessante que quando o rei perguntou para ele o que ele queria, né? O rei disse: que me pedes agora? Ele diz assim, ó: então orei ao Deus dos céus. Ele não teve tempo de fazer uma oração naquele momento, porque o rei estava conversando com ele, né? Não dava tempo dele orar, mas ele já tinha orado. Então a oração daquele momento foi de segundos. Ele, Senhor, né? No pensamento ele pensou: Senhor, ser benigno para o que eu vou falar para o rei. Não dava para ele fazer uma oração mais rápida do que essa, porque o rei esperava uma resposta. Perguntou para ele: o que você me pede? E ele disse: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a edifique. Ele queria voltar, reconstruir, reedificar aquela cidade, para que ele pudesse ver novamente alegria naquele lugar. Porque não tem nada pior do que uma cidade assolada, uma ruína. É muito triste quando você sabe que num lugar teve uma coisa muito boa, muito bonita, e aí depois de umas décadas ou até séculos, você vai ver tudo aquilo derrubado e destruído. É muito triste de ver, muito mais sendo a sua própria cidade, que era a cidade de Neemias. E nós vemos aqui que Deus então o abençoou de uma tal maneira que Deus já tinha trabalhado no coração do rei, já tinha movido aquele coração. E o rei então deu carta para ele, conforme ele pediu. E nós sabemos que ele foi para lá, para Jerusalém. Diz que ele chegou, pegou lá seu cavalo de noite, começou a dar umas voltas em volta de Jerusalém para ele observar como estava. Ele não disse nada para ninguém do que era o plano do seu coração. Primeiro ele fez uma pesquisa de como estava, para que depois ele pudesse começar aquela reconstrução. E quando ele começou aquela reconstrução, não demorou para que aparecessem os invejosos, e principalmente aqueles que eram contrários àquela obra, que não queriam ver aquela obra prosperar. E nós vemos aqui, capítulo de número 4, diz assim, versículo 1: e sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes-ia isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias o Amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente seu muro de pedras. Nós vemos que esses homens, eles se levantaram contra. Então, irmãos, tudo aquilo que nós queremos fazer para Deus, para a obra de Deus, pode ter certeza que vai ter os Sambalates e os Tobias da vida para tentar nos impedir. Mas nós vemos aqui que isso não abalou a fé de Neemias, porque ele tinha confiado em Deus. Ele primeiro orou, ele jejuou,
e ele foi pôr a mão à obra. Então nós vemos que ele conseguiu acabar aqueles muros com muita dificuldade. Inclusive, ele contratou cada um daqueles operários que estivesse trabalhando, era para eles ter do lado o seu moço e trabalhando com uma mão, né, a ferramenta numa mão, uma arma na outra mão, porque eles estavam cercados de inimigos que os queriam destruir. Capítulo de número 6, eu sei que vocês estão com a Bíblia aberta em Neemias. Capítulo 6. Sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem, congreguemo-nos, ajuntemo-nos nas aldeias do vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. E eu enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Então nós vemos aqui que eles prepararam uma emboscada, eles queriam matá-lo de qualquer maneira. Mesmo que ele já tivesse construído o muro, não tinha colocado ainda as portas, mas eles queriam frustrar aquele plano de qualquer maneira. Esses homens é a representação de Satanás. Nós estamos aqui num culto de libertação, orando, pedindo a Deus em favor do Brasil. Pode ter certeza que Satanás está por aí, em algum lugar, achando muito ruim. Pode ter certeza que ele está muito bravo da pastora Cleusa, porque Deus moveu o coração dela para orar pelo Brasil. Pode ter certeza que ele está com muita raiva de cada um de nós que estamos orando pelo Brasil, porque ele quer que o Brasil fique do jeito que está, ou fique pior do que isso. Para ele está muito bom. Mas o nosso Deus, ele quer ver o nosso Brasil salvo, pode ter certeza, porque Jesus morreu por todas as nações, e a nossa nação não ficou de fora, porque há um versículo que diz que todas as raças, tribos e nações um dia estarão perante o Senhor Jesus para adorá-lo. Então ele ama qualquer nação e ele quer salvar qualquer povo. E Satanás, estando irado conosco, ele vai tentar nos desencorajar. Ele arruma qualquer coisa para tentar desencorajar. Mas eu tenho certeza que se você está orando, você não vai perder a fé. Você vai orar pelos seus e pelo Brasil inteiro, porque todos precisam das nossas orações. E aqui então nós vemos que eles fizeram uma emboscada para tentar tirar a vida de Neemias, porque acharam assim: vamos matá-lo e vamos acabar com essa obra. Já que ele não colocou as portas ainda, fica mais fácil, né? Eles poderiam invadir e destruir novamente. Mas Deus tinha dado uma sabedoria grande para ele. Ele falou: não vou ter com vocês, porque eu pararia a obra para ir encontrar com vocês aí nas aldeias. Não, eu estou fazendo uma grande obra, portanto eu não vou descer com vocês. Está vendo, irmãos? Não vamos dar ouvido aos assopros de Satanás. Muita gente vai dizer para você: orar pelo Brasil, que nada, bobagem, o Brasil já é assim mesmo, não tem jeito não. Mas nós não podemos acreditar nas vozes do inimigo. Nós temos que acreditar que Deus, ele quer ver todos os países salvos e o Brasil também. Glórias a Deus, né? Olha aqui, ó. Vamos ler aqui ainda no capítulo de número 6. Eles tinham subornado pessoas para fazer mal, né? Então vamos ver aqui, quer ver? Do versículo 12 em diante. Versículo 12 diz assim, ó: e conheci, eis que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso subornaram, para me atemorizar, para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma causa a fim de me infamarem e assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias, de Sambalate, conforme as suas obras, e também da profetisa Noadias e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu, em 52 dias.
Está vendo, irmãos? Aqui eles tinham subornado pessoas, falsos profetas, para dizer que era Deus que estava mandando ele parar com aquela obra, desistir daquela obra. Tinha até aqui uma profetisa, né, uma mulher também, todos profetizando, procurando justamente atemorizá-los. Então o inimigo, ele gosta de atemorizar as pessoas. Ainda que ele não é leão, ele se finge de leão. Ele vem rugindo, fazendo barulho, para que as pessoas desanimem. Mas que você possa se reanimar. Assim como eles não desanimaram, eles trabalhavam com a espada na mão e o instrumento de trabalho na outra. Trabalhando, vigiando, porque o inimigo queria destruir a obra. Irmãos, não é diferente. O inimigo quer destruir a obra de Deus. Porque quanto menos pessoas tiverem de fé para fazer a obra, para ele é melhor. Mas nós vemos aqui que foi uma grande vitória. Neemias com aquele povo teve uma grande vitória. E não vai ser diferente. Nós vamos ter vitória em nome de Jesus. Nós vamos ver nossa família salva. Nós vamos ver muita gente salva nesse país. Nós vamos ter muita surpresa. Porque não é só a igreja evangélica monoteísta que está orando pelo Brasil. Graças a Deus que não. Tem muitas igrejas orando. E nós vamos ver resultados positivos em favor do nosso país. Nós vimos, né, que eles fizeram uma grande marcha para Jesus. Foi muito bonito. Muita gente de todas as denominações, e formou aquela multidão enorme de gente fazendo a marcha para Jesus. E essa marcha, ela precisa aumentar dia a dia. Ela precisa ser cada vez maior, de povo salvo, gritando em favor do país, porque nós somos brasileiros de coração, e nós precisamos lutar pela nossa pátria. Nós vamos fazer a mesma coisa. Numa mão nós vamos estar com a espada, né? Que é a palavra de Deus, e com a outra mão nós vamos edificando a obra, o que precisar, que depender das nossas mãos nós vamos fazer. É assim, de um lado a palavra, do outro lado a nossa mão para trabalhar. Aquilo que depende de nós, nós vamos fazer. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Graças a Deus, né? Salmo de número 144, 15, um pouquinho para frente aí, livro de Salmos, 144, versículo de número 15. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Tem também um outro salmo que fala, né? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então nós vemos aqui, bem-aventurado e feliz é a mesma coisa. Então o povo feliz é aquele que tem Deus como seu Deus, o Deus verdadeiro, Criador do céu e da terra, como seu Deus. Quem arruma qualquer outro ser para adorar, ele não vai ser feliz. Porque nós temos que amar o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, porque Ele nos criou, Ele merece o nosso amor e a nossa adoração. Louvado é o nome do Senhor, né? Então, é feliz o povo que ama ao Senhor. Muitos países ainda também não chegaram ainda ao conhecimento da verdade, mas nós sabemos que tem países que são países evangélicos, e nós vemos como eles são muito bem sucedidos em muitas coisas, em quase tudo. Por quê? Porque é país que serve ao Senhor, ainda que nem todos daquele país servem, mas a maioria serve a Deus. Então são países muito abençoados por causa disso. Muitas vezes a gente fica vendo, né? País, a gente sabe que os Estados Unidos é um país evangélico, ainda que tenha muitas pessoas lá dentro que não são, mas veja a prosperidade deles, porque Deus abençoa aquele que é voltado para Ele, né? E o nosso país precisa chegar a um patamar também de muita gente salva, de muita gente evangelizando, um ganhando o outro, e assim vai sendo uma bênção. Louvado é o nome do Senhor. Quando os primeiros discípulos foram chamados, um ia contando para o outro, venha, ia trazendo, né? Um trazia o seu irmão, outro trazia o seu companheiro, e assim foi aumentando ali o colégio, né, dos apóstolos. Nós vimos que foi aumentando, porque um foi contando para o outro. Nós precisamos contar, irmão, para as pessoas, que Deus, Ele é maravilhoso na nossa vida, que Ele é tudo para nós, que Ele é a nossa alegria. Porque nós devemos falar isso, porque tem pessoas que olham para nós e falam assim: ah, eu não quero ser crente,
O crente não pode isso, não pode aquilo, o crente não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro, mas nós podemos fazer qualquer coisa se quisermos, mas não fazemos porque amamos a Jesus. Nós não precisamos das coisas que o mundo oferece para sermos felizes. Nós já somos felizes sem aquilo que o mundo chama de felicidade. Você pode ver, felicidade para o mundo é ter fama, ter dinheiro, ter uma grande posição. E quantos deles, no meio da sua fama, do seu dinheiro, a sua vida é ceifada? Porque nós vemos um exemplo bíblico de um homem muito rico, que ele tinha uma plantação muito grande, e naquele ano então a planta ela foi muito abençoada, e os celeiros dele eram pequenos para caber tudo aquilo. E aquele homem muito rico olhou para os seus celeiros e falou: já sei o que eu vou fazer. Eu vou derrubar os meus celeiros e vou construir outros maiores, e vou guardar todas essas minhas novidades e vou ter para muitos anos. Então depois ele falou assim: eu vou dizer para minha alma, come, bebe e folga, porque eu tenho para muitos anos. E naquela mesma noite ele ouviu a voz de Deus que disse para ele: o que tens feito para quem será? Chamou ele de louco. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens? Para quem será? Então não adianta nada o homem ser rico, famoso e ter de tudo nessa vida, mas se ele não tiver Deus, do momento para outro ele é tirado, porque é ceifado. A nossa vida é como um vapor. Nós somos como a erva do campo. É assim, ó, é vapt. De uma hora para outra não estamos mais aqui nesta terra. E tudo que tivermos armazenado e guardado vai ficar para outras pessoas. Então, é muito melhor estarmos com o Senhor, com alegria, com muito ou com pouco, né? Mais vale o pouco que tem o justo do que a riqueza de muitos ímpios, a Bíblia diz. Então nós devemos ser felizes com aquilo que Deus tem nos dado. A palavra de Deus diz: tendo o que comer e com o que se cobrir, estejais com isso contentes, satisfeitos, né? Pois é. Então nós queremos ver o Brasil salvo. Evidentemente que eu não sou contra se a pessoa tiver bens. Não, se Deus deu para ele, amém. Que ele saiba administrar os seus bens de modo que glorifique a Deus. Isso é que é importante. Eu quero ver só um último versículo aqui, 2 últimos versículos, no livro de Timóteo. 1 Timóteo 2, versículo 1 até o 4. Glória a Deus. Aqui fala assim, ó: admoesto-vos, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Senhor, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Amém? Olha que palavra poderosa e maravilhosa. Deus quer que nós oremos por todos os homens. Então, você dobra o seu joelho, coloca todos que você sentir no coração diante de Deus, e quando você não tiver mais nenhum nome específico, você diz: Senhor, eu coloco o Brasil inteiro diante do Senhor. Homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes que estão precisando tanto, né, para que Deus venha salvar. Coloca diante do Senhor aquele povo que está lá na Cracolândia. Coloca diante do Senhor aquele povo que está sofrendo no Rio de Janeiro. Coloca diante do Senhor aqueles que estão passando fome, principalmente no Nordeste brasileiro. Vamos orar e colocar diante do Senhor, porque aqui diz que nós devemos orar por todos os homens, pelos reis, também por aqueles que estão em eminência. Quem são esses? Presidente, governadores, né, prefeitos, todos esses homens que têm o poder de governar, eles estão aí por permissão de Deus. Vamos orar para que Deus dê sabedoria para eles governar o país de uma maneira mais justa, uma maneira que possa trazer
benefício para o Brasil, né? Que verdadeiramente Deus venha cortar o mal da corrupção e venha trazer homens que sejam honestos, né? E aqui diz assim, ó, para que tenhamos uma vida sossegada em toda piedade e honestidade. Tá vendo? Aqui Deus exige honestidade, não só de nós, mas desse povo que governa também. E para isso nós precisamos pedir a Deus pessoas responsáveis que sejam bons governantes, né? E isso é bom e agradável diante de Deus, que quer que todos os homens se salvem. Tá vendo? Deus não quer que nenhum se perca e que eles venham ao conhecimento da verdade. Glória a Deus, né? Então que Deus possa abençoar grandemente o nosso Brasil e que nós possamos contribuir, né? Vamos dar a nossa parcela de contribuição de todo jeito, tanto a financeira que a gente tem feito, também a oração, a intercessão, né? Vamos aprender com Neemias, porque estava difícil ele numa terra estranha, pedir para um rei estranho para ir lá edificar uma cidade que já tinha sido destruída lá. Nenhum rei estava se preocupando com aquilo, mas Deus tocou no coração do rei Artaxerxes e ele permitiu a reconstrução, e nós vemos que foi uma grande bênção. Aquilo que eles disseram que não ia ter solução, que se uma raposa encostasse derrubaria, eles edificaram em 52 dias, não deu nem 2 meses e estava tudo prontinho e bonito. E é assim que Deus quer, né? Que pegue mesmo com garra, com vontade, com desejo no coração. E eu agradeço a Deus, né, por fazer parte dessa campanha, da minha participação aqui, e vamos continuar orando. A gente ora lá em casa, todas as segundas-feiras a gente ora pelo Brasil. Eu nunca esqueço, eu tenho orado constantemente pelo Brasil, para que as nuvens negras vão embora, mas não vamos mandar elas para ir para outro país não, para outro lugar, para perturbar não, que elas sejam definitivamente destruídas pelo poder do nome de Jesus. Que Deus venha destruir, não é para ela sair do Brasil e perturbar em outra parte, não, mas que Deus venha aniquilar essa nuvem do mal, essa nuvem de demônios que tem trazido mal. Elas vão cair por terra em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Quero estar passando para a pastora Creuza. Glórias a Deus. Ministério monoteísta. Oh, 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 oh. Hey, yeah, hey, hey. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz.